eu ainda era criança. Quando eu já ia na igreja, a minha mãe me arrastava para a igreja. Quando eu era criança, e o tempo todo eu sempre me via na igreja com a minha mãe. Só que tinha um porém, o meu pai, ele tinha problema de alcoolismo e ele proibia a minha mãe de ir para a igreja. Quantas vezes a minha mãe nos levava para a igreja e quando a gente voltava, a porta de casa estava fechada. A gente tinha que dormir na rua ou dormir no quintal ou esperar passar o efeito da bebida do meu pai. E assim foi muito tempo. Quando meu pai proibia ela ir dia à noite, durante o dia ela ia na igreja, na manhã da bênção, na tarde da bênção, porém nunca deixou de ir na igreja, nunca deixou de estar presente no culto. Nós éramos em 8 irmãos. E o tempo foi passando, eu sempre lembro de criança, eu ia, meu irmão mais novo. E quando chegou a adolescência, né, que comecei a entender um pouco mais, meu pai sempre batia na minha mãe. E teve uma vez que ela apanhou, ela foi espancada pelo meu pai, e ela disse: os meus filhos serão todos pastores, e jamais vou deixar de frequentar a casa de Deus, a casa do Senhor. Meus amigos, e com toda aquela dificuldade, o tempo passou. Hoje a gente não tem a minha mãe nem meu pai. Mas o que aconteceu? Aquela palavra que a minha mãe disse, que os seus filhos seriam pastores um dia, aconteceu. Nós somos em 8 irmãos. Dos 8 irmãos, 7 são pastores. Um chegou a ser pastor porque não deu tempo dele ser, né? E não somente aconteceu isso, aconteceu também que os cunhados que casaram com as minhas irmãs, com meus irmãos, né, as cunhadas, se transformaram todos em pastores. Uma boa parte dos meus sobrinhos são pastores hoje, né? Os netos da minha avó, vamos dizer assim, são pastores. Hoje eu estou pastoreando aqui em Caraguatatuba, mas meus irmãos estão em Jacareí, São José dos Campos, e espalhado em outros em Minas Gerais, espalhado para todo canto aí, levando a palavra, mas por causa de uma palavra profética que a minha mãe disse, que seus filhos seriam um dia todos pastores. É importante nós entendermos isso, né? É importante nós pronunciar palavra positiva mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, à angústia. A minha mãe nunca desistiu, ela sempre orou, ela sempre colocava nós na presença de Deus. E se algum período, eu lembro da minha adolescência, que eu deixava de ir na igreja, a minha mãe estava ali, falando, procurando por que eu tinha deixado de ir na igreja. Ela cuidava da gente, né? Mesmo ela apanhando, mesmo ela chorando, mesmo ela sofrendo, ela profetizou que os seus filhos seriam pastor, né? Isso serve para você que está passando por luta, por dificuldade, que seu filho pode estar longe da presença de Deus, o seu esposo, a sua família. Profetiza, creia, confia que nada é impossível para Deus. E tudo é possível para Deus, que ainda possa acontecer, pode acontecer muita coisa na sua vida. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus ideais, creia em Deus. Eu sou o pastor Claudenê Garcia. Se gostaram, gente, compartilhe nossos vídeos aí, para que outras pessoas venham a ser abençoadas também. Deus abençoe a todos.